TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 22 de março. E você vai ver a seguir. STF suspende ordens de demolição de 40 famílias que vivem às margens da BR-040. Rodoviários denunciam que empresa de ônibus não deposita FGTS desde 2014. Shopping Pátio Petrópolis apresenta problemas 4 meses após a inauguração. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Ontem nós mostramos aqui na TV Correio da Manhã que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 40 ordens de demolição de casas e remoção de bens de famílias que moram às margens da rodovia BR-040 na região de Petrópolis. A medida cautelar foi ajuizada pela Defensoria Pública da União. E hoje nós conversamos com algumas destas famílias. Olha só. De acordo com a Defensoria Pública da União, há cerca de 140 ações idênticas na Justiça Federal, apresentadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer. Elas dizem respeito a famílias que moram às margens da BR-040 há décadas, e sua presença foi consolidada diante da inércia do Estado. Apesar de serem casos individuais, a Defensoria considera que esta demanda é coletiva, já que as dezenas de famílias envolvidas estão na mesma situação, e as decisões da Justiça Federal têm todas o mesmo teor. Ao acolher o pedido, o ministro Edson Fachin afirmou que mais elementos precisam ser analisados e, por isso, deferiu a medida de urgência com a suspensão das demolições. Os processos de demolição às margens da BR-040 já estão correndo há mais de 17 anos. Ao longo desses anos, as famílias receberam diversas ordens de despejo e demolição que foram suspensas com a ajuda do Centro de Defesa de Direitos Humanos, a Prefeitura de Petrópolis, a campanha Despejo Zero e também a Defensoria e o Ministério Público. No início da pandemia, os processos chegaram a ser suspensos, mas nos últimos meses voltaram a ganhar celeridade, levando insegurança às famílias que ficaram sem saber até quando conseguiriam permanecer em suas casas. Sueli vive na localidade do Modesi, próximo da divisa com Areal, há mais de 20 anos e já perdeu as contas de quantas ordens de despejo já recebeu. Ela conta que já cansou de sofrer ameaças de demolições e vive na insegurança de um dia perder sua casa. Mas com essa nova decisão do STF, tem esperança do cenário mudar. Você pensa assim, agora acho que eles vão deixar com que nós continuemos nos nossos lares. Aí vem eles. Aí vem com a despejo, aí eles não querem saber, porque é como assim, se eles não estivessem lidando com pessoas. Parece que eles estão lidando com objetos. Nós estamos numa guerra. Foi só uma vitória, nós não vencemos a guerra. Foi uma batalha vencida. As notificações já foram entregues às famílias que vivem desde a comunidade do Duques, na subida da Serra, até o Bambuzal e Modesi, próximo ao pedágio que fica na divisa com a cidade de Areal. Os locais que mais receberam ordens de despejo foram as comunidades do Arranha-Céu, a comunidade Vila das Sete Casas e a comunidade São Francisco de Assis. Para o CDDH, a solução para o problema da ocupação nas margens da BR-040 seria a redução da faixa de domínio da rodovia. Então, para a gente, essa análise de um ministro apenas do STF, por enquanto, já dá uma garantia às famílias, de manterem-se nesses locais até que seja analisado caso a caso e aquelas que tiverem que realmente sair, saiam, mas que saiam para um lugar seguro, saiam para garantia de uma moradia, para ficarem juntos dos seus filhos, porque em muitos casos, quando chegava a polícia para tentativa de retirada dessas moradias, o que era ofertado eram abrigos, separação das famílias, e essa decisão do Supremo garante que as famílias sejam mantidas e que a decisão anterior deles, também do próprio Supremo, seja cumprida, que seja analisada através de uma comissão as situações que são situações coletivas, unindo órgãos, entes federativos,
para solucionar de fato a questão. Na decisão do ministro Edson Fachin, uma análise mais detalhada permitirá confirmar a natureza da posse das residências e a sua antiguidade. Mas neste primeiro momento, considerou plausível o pedido da DPU e as demolições estão suspensas. Uma outra moradora que vive às margens da BR-040, mas preferiu não se identificar, conta que já recebeu 3 ordens de despejo ao longo dos anos. Ela, que vive na mesma casa há 48 anos, diz que não tem mais para onde ir e que não tem o desejo de sair de lá. A gente não tem pra onde ir, né? Não tem, não. Eu só tenho isso aqui, meu filho. Esperando até Deus, né, reserva uma coisa melhor, porque a gente não tem, não. Aqui depende de luz, a água que é ruim, que é poço, né? Aí é difícil. Eu tenho uma vida toda aqui, né? Eu tenho uma história. História grande aqui. Não tem como falar. Não tem nem o que falar. Porque é muito triste, né? Eu sei que meus filhos vão ficar separados, né? Porque eles também não têm condição, tem filho doente, né? Aí isso é difícil para mim. Procurada, a Conser informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já a NTT informou que já recebeu o pedido de informações sobre o tema por parte do órgão de representação judicial da agência. Segundo a agência, a questão foi encaminhada para análise do setor técnico da NTT para que os próximos passos relacionados ao assunto sejam definidos e colocados em prática. Cerca de 50 rodoviários denunciaram que, após serem desligados da empresa Petroita, que presta serviço de transporte público em Petrópolis, não receberam os benefícios que lhes era devido. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por exemplo, não é depositado desde 2014. As empresas de ônibus que prestam serviço em Petrópolis frequentemente estão envolvidas em reclamações por parte dos passageiros por conta da qualidade do serviço prestado. Mas, desta vez, são os próprios rodoviários que denunciam irregularidades. 50 ex-funcionários da Petroita afirmam que, após serem desligados, não receberam todos os pagamentos que lhes era devido. Eu saí de lá em julho de 2021, né? E eu coloquei na justiça que eu coloquei para poder sair, que eu arrumei outro emprego, aí a audiência foi marcada no outro ano seguinte, foi marcado em outubro de 2022, no dia 26, né? Saiu a audiência e nisso tudo aí abri mão também de algumas coisas também e foi marcado aí para poder pagar parcelado a partir do dia 20 de novembro, as parcelas não foram cumpridas até hoje. Eles fizeram um acordo comigo de pagar a minha rescisão. Isso a gente abrindo mão de algumas coisas, tá? Abrindo mão de algumas coisas para poder receber. Fizeram um acordo comigo a pagar em 14 parcelas, pagaram a metade, pararam de pagar. Tive na Caixa Econômica agora, para pegar lá o meu extrato de fundo de garantia, está aqui, ó, zero. E ainda diz assim, havendo divergência do fundo de garantia, procure a sua empresa. Você procura a empresa, eles dizem que só paga na justiça. Vai para a justiça, eles não cumprem o que o juiz determina. Em mãos, eles mostram que os extratos bancários que comprovam que o fundo de garantia do tempo de serviço não foi depositado na conta bancária. A única alternativa encontrada por eles foi acionar a Justiça, que determinou o pagamento do FGTS, férias, multa de 40%, aviso prévio e indenização por danos materiais. Mas até hoje o dinheiro não foi depositado. Apesar dos advogados dos rodoviários terem afirmado que não têm recebido o pagamento e os próprios rodoviários terem confirmado que não estão recebendo, em nota, a Petroita informou que tem sim realizado o pagamento e, em caso de atraso, eles sempre arcam com as multas. Enquanto a situação não se resolve, quem sofrem são os rodoviários. Segundo os documentos que constam no processo, a empresa Petroita tinha até o dia 13 de maio de 2022 para regularizar o depósito dos benefícios. Segundo os documentos que constam no processo, a empresa Petroita tinha até o dia 13 de maio de 2022 para regularizar o depósito dos benefícios, o que não foi feito. E por que eu também botei a empresa na justiça para poder sair? Porque a gente não podia contar com o salário. Eu tenho um cartão de crédito, não podia pagar em dia. E quando eu ia pagar o cartão de crédito, juro que o cartão de crédito não perdoa. Conta de luz, uma prestação não podia abrir. Não podia abrir uma prestação. Aí foi passando um tempo, aí até 2019, tu não podia pegar um empréstimo no banco se falasse a informação que eu trabalhasse na tal empresa, não podia fazer um empréstimo, porque já sabia que poderia ter problema para receber.
Nós entramos em contato com os advogados dos ex-funcionários e eles informaram que os processos continuam tramitando e que estão procurando outras formas para que os direitos dos rodoviários sejam cumpridos. E ainda falando sobre problemas na cidade de Petrópolis, inaugurado em novembro do ano passado, o Shopping Pátio Petrópolis veio com a proposta de deixar o primeiro distrito da cidade com a cara dos grandes centros urbanos. Mas apesar de ter gerado empregos e ser um novo atrativo para o município, alguns petropolitanos acreditam que o espaço ainda tem muito que melhorar. Foi com a promessa de abrigar grandes lojas, possuir uma estrutura diferenciada, hotel e atrativos inéditos que o Shopping Pátio Petrópolis foi recebido com muita empolgação pelos petropolitanos em novembro do ano passado. A geração de empregos também foi outro diferencial, diante das dificuldades que o comércio da cidade tem enfrentado desde as tragédias climáticas registradas em 2022. Mas, apesar das novidades divulgadas, nem tudo se concretizou como esperado. Logo nas primeiras semanas, houve registro de alagamento na loja Pernambucanas. O cinema apresentou defeito em mais de uma ocasião. Alguns lojistas relataram a ocorrência de pequenos furtos. E os empresários reclamaram do alto valor do aluguel. Diante disso, a frustração tem substituído o sentimento de empolgação de quem frequenta o espaço. Eu acho que ali tem espaço para isso e o público exige, né? Tem público para isso. Então eu acho que tem bastante loja ali, lojas de fora. Não só de transferência aqui do Rua do Imperador, que tem um monte de lojas, né, fechadas, e mudar ali para o shopping. A gente quer novidade, eu acho que está faltando isso. Infelizmente o aluguel ali é extremamente caro, né? Acho que a galera poderia ter uma sensibilidade de diminuir, mas infelizmente a maioria não vê assim, dessa maneira. Mesmo se tratando de um prédio novo, algumas paredes do shopping já apresentam rachaduras. Além disso, os acabamentos de portas e até de um dos elevadores estão inacabados e muitas lojas não foram ocupadas. Grandes marcas muito esperadas pelos petropolitanos e que eram promessa no shopping também não abriram. Outro problema foi registrado dias antes do Natal, quando uma joalheria da parte interna do shopping foi furtada horas antes da abertura. Os bandidos entraram e em seguida fizeram uma abertura na parede lateral da loja e levaram mais de R$100 mil em mercadoria. A fraca estratégia de marketing adotada pela administração também pode estar contribuindo para que muitas lojas permaneçam invisibilizadas. Um exemplo disso foi o Natal, período tradicionalmente mais importante para o comércio, mas que não contou com campanhas publicitárias específicas que fortalecessem o recém-inaugurado shopping. E quando o assunto é inclusão, o espaço deixa a desejar, já que para as áreas de comum acesso há apenas um elevador. Nas escadas tá ótimo, né? Tem bastante coisa, mas o elevador, somente um. Faltou um pouco de planejamento dos donos, né? Eu acho que esse falta de planejamento não só dos donos do shopping, mas em geral do comércio, que não se preocupa muito com as pessoas que necessitam de um acesso, né, especial para poder se locomover. Então faltou esse olhar acessível? Acredito que sim. E você vai ver depois do intervalo. A arquibancada principal do estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, é interditada por apresentar riscos estruturais. A ANEEL aprova reajuste com efeito médio nas tarifas da Enel Rio. Palácio de Cristal em Petrópolis é reaberto nesta quarta-feira. Moradores do Moré em Petrópolis realizam manifestação pedindo por melhorias no transporte público. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve a interdição da arquibancada principal do estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, em razão de riscos estruturais. Apesar disso, o presidente do clube disse em entrevista exclusiva à TV Correio da Manhã que o clube possui todos os laudos que atestam a segurança das arquibancadas. Um relatório elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado revelou que o estádio Atílio Marotti, mais conhecido como Campo do Serrano, não possui condições seguras para a utilização, já que foram identificados problemas nas estruturas de concreto armado e o péssimo estado de conservação das estruturas metálicas. O relatório apontou ainda o risco iminente de queda dentro da projeção do telhado da arquibancada. De acordo com a ação, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro vem permitindo a realização de partidas de futebol com presença de público em um estádio com riscos claros de desabamento, apesar de todas as considerações e recomendações já feitas pelo MPRJ. A ação relata que desde 2017 a promotoria atua na tentativa de resolver extrajudicialmente os problemas encontrados no local. Ao longo deste período, algumas das questões foram resolvidas. No entanto, outras permanecem desatendidas, em especial a precariedade da arquibancada principal, que coloca em risco a vida dos frequentadores. Apesar da decisão, a presidência do Serrano Futebol Clube afirmou que preza pela total segurança dos torcedores e frequentadores do estádio Atílio Marotti e segue rigorosamente os requisitos das autoridades e suas respectivas exigências. O clube afirma que possui todos os laudos que atestam a segurança das arquibancadas. Nós estamos a cada ano melhorando o espaço, o clube, o estádio, né? Com relação a conforto e também garantindo o público, né? Algumas coisas têm que ser feitas? Tem. Né? Trata-se de um estádio da década de 70, aquela arquibancada, e a social da década de 50. Se tem uma coisa que naquela época não se fazia, era economizar ferro e cimento. Então essa estrutura ela já foi várias vezes analisada por engenheiros. Nosso laudo de engenharia está em dia. Está vigente. Aliás, todos os laudos que o Estatuto do Torcedor nos pede, que são 4, da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, de Engenharia e Polícia Militar, estão dentro da validade. Ainda de acordo com o clube, no estádio cabem cerca de 5.900 pessoas, sendo que apenas a arquibancada principal pode abrigar cerca de 4.500 frequentadores. Porém, o público dos jogos normalmente chega a 900 pessoas. O clube informou ainda que vai requerer a reconsideração da decisão que determinou a interdição do estádio, solicitando a sua imediata liberação. Nós vamos rebater todas essas acusações ou todas essas
situações que realmente lá no passado teriam que ser feitas, mas já foram feitas, então, na grande maioria, inclusive. Entendeu? Então, as cadeiras já estão colocadas, os acessos estão limpos, as saídas e entradas, toda a sinalização do estádio é dentro do padrão que o Corpo de Bombeiro aprovou dentro do projeto arquitetônico de pânico e incêndio que libera o estádio, né, para receber público, né? Além dos pedidos liminares, o MPRJ requer que o Serrano Futebol Clube seja obrigado a fazer diversas melhorias no estádio, como mais saídas de emergência, iluminações de segurança, apresentação de plano de emergência, recuperação de trincas e fissuras, entre outras. O juízo determinou multa de R$100 mil para o caso de descumprimento da decisão liminar. Vamos mostrar isso na nossa defesa, né? Vamos mostrar as anotações do engenheiro que forneceu, que fez o nosso laudo, a RT, a sinalização, tudo que foi pedido e já acontece, nós vamos mostrar para o juízo, né? Procurada, a FERJ informou que após tomar conhecimento da ação do MPRJ, desmarcou os jogos no estádio Atílio Marotti, que só aconteceriam a partir do mês de maio de 2023, com o início dos campeonatos das séries A2 e C. Informou ainda que nunca permitiu a realização de jogos sem os devidos laudos técnicos e se coloca à disposição do juízo para eventuais justificativas. Na noite desta terça-feira, a Associação de Moradores do Morém organizou uma paralisação pacífica dos ônibus da aviação Petroita que atendem a localidade, pedindo por melhorias nos coletivos. Parte da Avenida General Marciano Magalhães e da Rua Pedro Ivo foram interditadas na noite da última segunda-feira por moradores da região do Morém, Petrópolis. A paralisação pacífica teve como objetivo principal chamar a atenção das autoridades para os ônibus que estão sendo utilizados na região. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde e contou com dezenas de moradores com cartazes e placas. Os veículos são da empresa Petroita e as linhas que lideram as reclamações são os 2 ônibus da 462 Alto Pedro Ivo, 431 Pedro Ivo, 464 Roncorone, 429 e 455 Lagoinha. O Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, reabriu nesta quarta-feira para visitação. O palácio estava fechado desde o início do ano para a reforma. O dia de reabertura do Palácio de Cristal nesta quarta-feira foi marcado por sol. Com isso, tanto quem vive em Petrópolis quanto os turistas aproveitaram para saírem de casa e irem até o espaço dar uma olhadinha no resultado da reforma. Nem os pets resistiram. Esse grupo de estudantes veio de Campos dos Goitacazes conhecer mais da história da cidade. Na área de história, o trabalho de campo é muito importante para que o aluno saia da sala de aula, né, da rotina da sala de aula e vivencie em alguns lugares onde a história aconteceu. Em Petrópolis, por ser uma cidade histórica por excelência, compartilhando também com a nossa cidade, Campos dos Goitacazes, que também é uma cidade histórica, e pela própria história, né, do Brasil Império, do que restou do Brasil Império, da herança, do legado do Império Brasileiro, que fica aqui em Petrópolis, não só por ser a residência, né, ter sido a residência do imperador, né, Dom Pedro II, mas todo o charme de Petrópolis e o conhecimento que a gente pode trazer para os alunos aqui. Para a professora, o ponto turístico é muito importante por fazer parte do legado histórico do Brasil Império. O Palácio de Cristal tem uma referência muito importante da princesa Isabel, né, que gostava muito desse local, foi um presente do seu esposo, o Conde D, né, assim como o Palácio Quitandinha, assim como o Museu Imperial, que guarda toda a herança e o legado desse momento importante da história do Brasil. No período de janeiro de 2020 a julho de 2022, o Palácio de Cristal passou por reformas. Na ocasião, foram 2 anos e meio fechados e após, ele foi reaberto para a realização da Bauerfest. Em outubro, ele foi novamente fechado e reaberto em novembro para a realização do Natal Imperial. O novo piso Fugê, considerado novidade na cidade, foi recolocado após ter sido danificado com a reabertura do palácio para a realização da Bauerfest antes do tempo recomendado. O ponto turístico, que nos últimos anos passou mais tempo fechado do que aberto, agora está pronto para a visitação, que pode ser feita de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de terça a domingo, com entrada gratuita.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na última semana o reajuste médio das tarifas da Enel Distribuição Rio. A alta do custo de energia elétrica já começou a valer este mês para cerca de 3 milhões de unidades consumidoras do estado do Rio. Um reajuste médio de 7% na tarifa de energia da Light foi divulgado pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. No caso da Enel Rio, a adequação foi feita a partir de um processo chamado revisão tarifária periódica, realizado em média a cada 5 anos. De acordo com a diretoria, o objetivo é adequar o contrato de concessão para custear os investimentos e a operação. Tem que diminuir esse preço, né? Não pode continuar assim. Senão vai chegar num ponto que a gente não pode, tem que viver no escuro, né? Tá fora de cogitação. Desde quando a gente ficou em casa por conta dessa pandemia, ela já tinha aumentado, né? E aí, porque a gente ficou em casa direto e agora também que a gente voltou ao normal, além de ter reduzido a conta, ela continua com o mesmo valor, não reduziu nada. O aumento de 3,28% na conta de luz tem como principal motivo os encargos setoriais. Segundo a ANEEL, a Enel Rio vai sofrer com aumentos para os consumidores de alta tensão, de 4,91% e para os consumidores de baixa tensão, de 6,18%. A cozinheira Sirene da Cruz tem utilizado algumas estratégias para evitar que os valores das contas extrapolem. Eu faço de tudo para economizar. Eu desligo os freezer, eu desligo tudo dentro da minha casa, tudo desligado. Só a geladeira que não tem como a gente deixar desligado, senão estraga as coisas. Mas fora disso, tudo fica desligado. A televisão sai de manhã, quase não vejo. Uma vez lá outra que eu vejo o jornal que eu gosto de ver. Fora disso, meu filho, tudo desligado. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura intensifica a fiscalização do transporte coletivo em Paraíba do Sul. Passagem intermunicipal entre Petrópolis e Rio de Janeiro pode ficar mais barata. Ambulatório Escola fornece atendimento odontológico à população petropolitana. Petrópolis Convention e Visitors Bureau elege nova diretoria. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A passagem intermunicipal com embarque em Petrópolis e destino ao Rio de Janeiro pode ficar mais barata para o consumidor. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro.
O vereador Fred Procópio fez uma indicação ao governo estadual para a inclusão de Petrópolis no bilhete único intermunicipal. A medida pode diminuir o preço da passagem entre a cidade imperial e o Rio de Janeiro. De acordo com Fred, o secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, deu parecer favorável sobre a viabilidade da implementação. Semana passada a gente recebeu um ofício de resposta da secretaria dizendo que a equipe técnica do bilhete único tinha dado um parecer favorável por entender que Petrópolis agora compõe, né, de forma político-administrativa a região metropolitana, né? Então, geograficamente, a gente continua sendo região serrana. As pessoas me perguntam isso. Geograficamente, a gente ainda é região serrana, mas político e administrativamente, a gente integrou a região metropolitana junto com os municípios da Baixada e a própria capital. E aí o que acontece? A gente automaticamente passa a ter os benefícios da região metropolitana, e uma delas é o bilhete único. O bilhete único intermunicipal é um benefício social aplicado às tarifas de ônibus e concedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro diretamente ao cidadão por meio do CPF. O beneficiário precisa estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do bilhete único para garantir o benefício. Caso a medida do vereador seja aprovada, a passagem de ônibus para o Rio de Janeiro poderá custar R$ 8,55. O passageiro cadastrado no programa BUI pode utilizar até 2 meios de transporte, um deles obrigatoriamente intermunicipal, no período de 3 horas, pagando o valor máximo de R$ 8,55. O benefício é válido em todos os meios de transporte: barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans legalizadas, BRT e VLT, podendo ser utilizado 2 vezes ao dia, com um intervalo de 1 hora entre elas. A passagem teria uma queda, assim, determinado trecho, brusca, de pouco mais de R$ 30 para R$ 8,55. Então, englobaria, inclusive, o pessoal da Alda Serra, que pega o TREL e vai para Magé. Se quiser pegar o trem, seria tudo integrado. Então, o mesmo sistema que a gente tem hoje aqui dentro da cidade e que o Carioca tem lá no Rio de Janeiro, que integra VLT, metrô, ônibus e tudo, seria o que a gente ia poder dispor, só que entre a cidade e os outros municípios da região metropolitana. O vereador apontou ainda o impacto que o ônibus intermunicipal pode trazer para o turismo. Para ele, o transporte seria uma opção mais viável financeiramente para a vinda de visitantes a Petrópolis, se comparado ao passeio feito de carro, quando é necessário arcar com os custos do pedágio e do combustível. O cara vai parar de subir de carro, hoje o pedágio está R$ 12,00, o cara vai parar de subir de carro para pagar R$ 8,55, subir de ônibus, e aí ele pode tomar uma cerveja, porque não vai pegar a serra para descer, ele tem todo um outro formato de turismo. Então a gente vai ter um impacto, aí, uma subida de gente que vai vir aqui às vezes só para passar o dia, né? Sobe e desce. Hoje acontece, mas faz de carro, e aí cria o caos que a gente vê aqui de final de semana da cidade toda travada de veículos. A ideia é a gente oferecer a mesma qualidade de serviço, né, intermunicipal, que performa bem, né, são bons ônibus, com um custo bem mais barato, para evitar que o cara pegue carro particular, que o cara pegue uma série de veículos e use o nosso transporte público. Por meio do ambulatório escola, petropolitanos podem receber atendimentos odontológicos. Com o objetivo de prestar atendimentos à população petropolitana, o Ambulatório Escola fornece diariamente tratamentos odontológicos. O serviço foi iniciado em 2017 e é conduzido por alunos e professores da Unifase. Todos os procedimentos de odontologia que estejam classificados, que estejam no nível da prática do generalista, que nós costumamos dizer. Porque o curso de graduação, ele visa formar um generalista. E o generalista, então, na sua prática de aprendizado, exerce, não é, os estágios, as práticas de atendimento aos pacientes, e um dos cenários onde nós fazemos esses atendimentos é no ambulatório escola. Os serviços são voltados para a prevenção e promoção da saúde, cirurgias simples, restauração dentária e próteses, além de outros procedimentos que são disponibilizados para crianças, adultos e idosos. Os dias e horários de atendimentos variam de acordo com o público. Para ter acesso aos serviços, é necessário ir à sede do Ambulatório Escola, localizado na Rua Ívio Naliato, número 899, ou por meio dos telefones DDD 24 2017 9016
ou pelo telefone DDD 24 2017 9014. Além da prática generalista, nós temos atendimentos especializados na parte de dor orofacial, que é um curso de pós-graduação que a Unifase oferece já bem antes do curso de odontologia ser implementado. Então esse é um curso já de bastante tempo e muito significativo no atendimento de disfunções da articulação temporomandibular e dor orofacial. Temos também a especialização de odontopediatria e agora estamos nos preparando para a abertura da especialização de ortodontia. O ambulatório oferece atendimentos em outras áreas da saúde, como endocrinologia, otorrinolaringologista, alergistas, entre outros. O Petrópolis Convention e Visitors Bureau elegeu na segunda-feira a nova diretoria que vai gerir a entidade pelo biênio 2023-2025. O empresário Samir El Gawi encabeçou a chapa única, compromisso e ação referenciada por unanimidade pelos associados presentes. A eleição aconteceu em assembleia às 4h30 da tarde e foi presidida pela terceira subseção de Petrópolis da Ordem dos Advogados do Brasil. Samir El Gawi presidiu o Petrópolis Convention Visitors Bureau por 2 mandatos consecutivos, que somam o período de 2017 a 2021. Na apresentação aos associados, a chapa Compromisso e Ação apontou a continuidade do formato participativo do trade como forma de fomentar os negócios e o turismo de Petrópolis. A diretoria, que tem à frente Fabiano Barros, do ramo de hotelaria, na presidência, encerra mandato de 2 anos e na Assembleia apresentou prestação de contas, também aprovada por unanimidade. O balanço inclui as ações e projetos concluídos e os que estão em curso. Entre diretores, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo Administrativo, a estrutura do Petrópolis Convention é formada por 24 empresários de diferentes nichos dentro do segmento maior de turismo. A posse festiva da nova diretoria ainda será marcada. Um dos mais antigos do país, fundado em 1996, o Petrópolis Convention and Visitors Bureau é considerado um dos 5 melhores do país pela União Nacional de Convention Bureau e entidades de destinos, a Unidestinos, e pela Federação de Convention e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro. O Petrópolis Convention, hoje com mais de 140 associados, trabalha na realização de eventos que fazem parte do calendário da agência, como o Festival de Fundi e o Petrópolis Gourmet. Na terça-feira, os agentes fiscais da Secretaria de Fazenda de Paraíba do Sul coordenaram uma operação para a inspeção do serviço ofertado pela Conecta, empresa concessionária responsável pelo transporte público no município. A fiscalização termina nesta quinta-feira. No primeiro dia de intervenção, foram abordados 10 veículos em circulação e 7 em manutenção na garagem da empresa. Um veículo foi notificado por avarias na lateral e para-brisa quebrado. Um problema no quadro de funcionários, que resulta em um déficit de 8 motoristas afastados temporariamente, também foi identificado. O déficit tem resultado em atrasos nas linhas urbanas. O relatório oficial com as informações coletadas e as considerações finais dos especialistas será apresentado no dia 23 de março. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. A quinta-feira em Nova Friburgo será de céu encoberto, sem possibilidade de chuva. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a situação é de céu com muitas nuvens. Apenas à noite há previsão de pancadas de chuva. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de céu com muitas nuvens pela manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã.
As pancadas de chuva serão à noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Partido Alferes, a previsão também é de chuva moderada a forte no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 33 graus. Na quinta-feira, Três Rios pode esperar por céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva isolada. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Dos municípios citados, os ventos serão fracos, mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.